Bom, a gente vai continuar o estudo sobre os órgãos associados ao trato gastrointestinal, falando um pouco mais de detalhes sobre a glândula parótida. Na verdade, as parótidas, que é um par de glândulas, são as maiores glândulas salivares. A estrutura secretora é de glândula acinosa, ou seja, a parótida tem células secretoras de proteínas, e a contribuição das parótidas para o volume de saliva é de cerca de 30% do volume produzido por dia. Essas células secretoras têm presença de grânulos de secreção. Dentro desses grânulos ficam armazenadas as proteínas que são produzidas, principalmente a amilase salivar, que é responsável pela digestão inicial dos carboidratos na cavidade oral. E essas células produzem também uma IgA, que é produzida pelos plasmócitos que estão ali no tecido conjuntivo dentro da glândula, e essa IgA serve para inativar antígenos orais, então funciona como mecanismo de defesa primário na cavidade oral. E na fase adulta, após os 40 anos mais ou menos, em média, o tecido da glândula começa a ser substituído por tecido adiposo. Então a gente começa a ver algumas alterações histológicas com o envelhecimento nas glândulas parótidas. Nessa imagem vocês podem ver o aspecto dos ácinos na parótida, O ácino é essa unidade secretora. Vocês podem visualizar aqui, vocês podem ver que as células têm o citoplasma carregado de grânulos, esses grânulos de secreção que eu citei. Então a gente vê vários desses ácinos e estrutura de alguns dos ductos do sistema de ductos da glândula. Aqui embaixo a gente vê um pedaço de um ducto intercalar, que é normalmente o ducto que está conectado com a porção secretora, ele que recebe primeiramente a secreção da porção secretora. E tem aqui em cima também um ducto maior, que já é um ducto estriado, que é aquele que eu expliquei para vocês, que tem células ricas em mitocôndrias associadas às invaginações na face basal dessas células, e as células do ducto intercalar podem alterar ainda o produto de secreção aqui dentro do lúmen, quando a saliva passa aqui em contato com essas células. Então aqui só para vocês verem novamente aquela foto que eu mostrei antes, que é de uma unidade de parótida, uma unidade dissociada, A glândula tem várias estruturas semelhantes a essas aqui associadas. Então a gente vê os ácinos, Isso aqui é uma foto de microscopia de varredura, e um ducto desses que é um ducto maior, um ducto intercalar que fica dentro do tecido conjuntivo. Aqui dentro tem ductos menores, ducto estriado, Não é ducto intercalar, não. Os ductos estriados são menores, eles ficam aqui dentro associados à unidade secretora. Aqui a gente vê, no aumento um pouco menor, vários ácinos, essas estruturas que dão aspecto de bolinhas, essas imagens redondinhas na estrutura da glândula. A gente vê o tecido aqui vascularizado, presença já de alguns adipócitos, como eu falei, o tecido vai apresentando alterações fisiológicas compatíveis com o envelhecimento. E a parótida tem uma correlação clínica conhecida, que é a cachumba. A cachumba é uma parotidite infecciosa, uma parotidite viral. Os vírus causam infecção lítica nas células secretoras da parótida, e essa infecção se dissemina através da circulação sanguínea, ou seja, a disseminação é por viremia, e o vírus pode infectar tecidos variados no organismo, Mas existe uma crendice em torno da esterilidade causada por cachumba, porque o vírus pode atingir tecido dos testículos, mas a esterilidade realmente causada é mais rara, Que vocês veem um indivíduo apresentando o aumento de volume típico característico da cachumba, dessa parotidite. Em geral, a infecção acontece através do trato respiratório, A inoculação do vírus é através do trato respiratório, acontece replicação local no trato. Os vírus entram pela circulação sanguínea, E aí a infecção atinge um nível sistêmico, afetando outras estruturas. Em geral, a parótida é um dos primeiros tecidos onde esses vírus conseguem também se estabelecer e proliferar. O vírus vai se multiplicando nessas células, O processo inflamatório local causa aquele inchaço que eu mostrei na foto anterior, na glândula.
pode atingir outros tecidos também, testículos, ovários, membros periféricos, olhos, etc., até o pâncreas, e pode estar associado inclusive ao desenvolvimento de diabetes juvenil. As outras glândulas que a gente vai estudar são as submandibulares e as sublinguais. As submandibulares é que produzem a maior parte do volume da nossa saliva. E essas glândulas não produzem exclusivamente secreção proteica, como é o que acontece na parótida. As submandibulares têm uma secreção mista. Por quê? Porque a porção secretora dessas glândulas são glândulas tubuloacinosas compostas. Ou seja, existem células serosas e existem células mucosas. O predomínio, no caso da glândula submandibular, é de células serosas, organizadas na forma de ácino, né? Essa bolsinha redondinha que a gente está acostumado a ver. E esses ácinos são responsáveis por produção de amilase. Entretanto, existem também células mucosas, só que na estrutura da submandibular, as estruturas secretoras que têm células mucosas, elas não formam o túbulo mucoso completo. Elas aparecem na forma de semiluas serosas na imagem histológica. O que isso significa? Significa que a imagem histológica não corresponde ao tecido in vivo. Existe a formação de um artefato, que é um problema, vamos dizer assim, um defeito do processamento histológico que altera a estrutura do tecido na imagem do material já processado na lâmina histológica. As células, essas células mucosas são produtoras de mucina, né? São células mucosas, como a gente já viu. Mas aí a organização delas na forma de estrutura secretora é que é um pouco diferente. As células das semiluas serosas também secretam uma lisozima, que é responsável pela hidrólise de parede bacteriana, tá? As células acinosas e as células dos ductos intercalares secretam uma lactoferrina, que é mais um elemento de proteção imunológica. Essa molécula se liga ao ferro e, dessa forma, ela bloqueia o ferro e ele não fica disponível para as bactérias que dependem de ferro no seu metabolismo. Então, ela acaba impedindo que essas bactérias realizem o seu metabolismo, né? A lactoferrina faz essa função. Os ductos estriados na glândula submandibular são fáceis de serem observados e os intercalares em geral são muito curtos, então normalmente a gente vê poucas secções de ductos intercalares. Normalmente a maioria das secções de ductos que a gente visualiza são ductos estriados. Nessa imagem a gente pode observar um esquema da estrutura secretora da parótida. Então vocês podem observar que a gente tem de laranjinha mais claro aqui essas células mucosas, e tem também a estrutura de célula serosa aqui no meio, que são essas células que estão de vermelhinho. O que acontece durante o processamento histológico? Quando a estrutura da parótida é submetida àquela série de solventes que a gente já estudou, essas células passam por um processo de retração, tá? No caso, as células serosas. E aí, elas que em vivo ficavam no meio das células mucosas, estavam meio como intrusas aqui, né? Elas acabam retraindo e elas formam essa imagem de uma semilua serosa. Mas, como eu disse para vocês, isso é artefato. A gente sabe isso porque hoje em dia existem outros métodos de fixação de material que não usam solventes. Um exemplo é o congelamento ultra rápido, tá? Que pode ser feito com amostras biológicas, e aí através desse processo de congelamento rápido, pode-se observar que na verdade a estrutura que era conhecida na parótida, nessa estrutura de semilua serosa, né? Esse aglomerado de células serosas associadas a uma estrutura que é predominantemente de um túbulo mucoso, isso na verdade não corresponde ao tecido in vivo. Então aqui na foto vocês podem ver como que ficam essas várias células mucosas, né? Essa célula que tem essa coloração mais clara, porque a mucina, em geral, ela não é corada por corantes regulares que a gente usa no processamento, e a semilua serosa, com essa célula já com citoplasma carregado de grânulos aqui, associada a um túbulo mucoso. Nessa outra imagem, dá para vocês verem no aumento um pouco menor também a estrutura da parótida, né? Com
a parótida não, desculpem, a glândula submandibular, predominância dos ácidos serosos, mas aí a gente encontra também alguns túbulos mucosos, que vocês podem ver aqui no canto da imagem, sendo que esses túbulos mucosos apresentam essa estrutura de semilua serosa. E no detalhe aqui no canto da imagem a gente vê uma secção transversal de ducto estriado, que é o ducto que tem aquelas mitocôndrias e que altera a composição química da saliva, principalmente em relação a sódio bicarbonato.